Outra sugestão que eu comentei com vocês é com relação ao jogo do cara a cara. O cara a cara é um jogo bem interessante para você trabalhar questões relacionadas à percepção visual. Por que é que eu preciso trabalhar a percepção visual? Se eu estiver pensando em um processo de alfabetização, a percepção visual ela vai ser importante por conta da diferenciação entre letra e som. Então, letras parecidas, vou precisar fazer essa diferenciação, então isso é bem importante. O meu jogo cara a cara, ele é da coleção Pais e Filhos, isso daqui é uma base de EVA grosso, cortadinho, tá? Inclusive também é possível fazer uma estrutura dessa. As peças que vão ficar viradas sobre a mesa para que a gente escolha uma peça sem olhar, são estas que são todas retas, tá? Diferente das outras peças do jogo que são com esse recorte arredondado, então não daria para ser esse a pecinha para escolha do jogo, tá? Neste caso, todas as peças são iguais. Eu tenho esse Hermes em azul, em vermelho e em amarelo. Por quê? Porque uma peça vai ficar com a criança, uma peça vai ficar comigo e uma peça vai estar virada sobre a mesa. Então, como que funciona o jogo? Primeiro de tudo, é virar as peças que ficarão sobre a mesa, né? Deixar elas todas arrumadas na mesa. Não precisa ser organizada lado a lado, pode até ficar amontoadinho, não tem problema. E organizar estas peças que nós temos dentro do jogo. Eu organizei o jogo e a questão da organização, ela também entra dentro das funções executivas, tá? Que nós vamos ensinar a criança. Onde que entrou funções executivas nessa montagem dos jogos? No planejamento. Primeiro ponto é o planejamento. Como que foi planejado? As fileiras da frente foram inseridas as meninas. Nas fileiras de trás, os meninos. Então, foi uma ordenação, uma sequência que eu achei indicado para que eu iniciasse o jogo. As outras cartas eu não virei todas, só para ganhar um pouco de tempo, tá? Mas vamos fazer de conta que estão todas viradinhas. Então, eu vou pegar uma peça sem que a criança veja, né? Que vai ser essa daqui. Esta é a carta que a criança que vai estar ali do outro lado vai precisar descobrir qual é. E para ficar fácil, eu vou colocar ela aqui, porque visualmente eu consigo ver, tá? E vou começar, a criança vai começar a me fazer perguntas. Então, ela vai dizer, por exemplo, uma primeira pergunta muito boa para se fazer é mulher? Por quê? Porque quando você faz a pergunta com relação ao sexo do personagem, da figurinha, você já tem a questão de tirar um bom tanto. A escolha que você faz nisso daí, ela já interfere na sequência do teu jogo. Você já está usando o planejamento e a estratégia. Então, como é uma menininha, todo mundo que for homens, e olha lá, como eu já ganho tempo sabendo onde eu inseri. Todos os homens estão para trás, com exceção dessa daqui que eu pus errada. Deixa eu pôr ela aqui. Todos os homens... Ah, Isabel também, gente. Eu vou tirar todos os homens do jogo. Pronto. E vou dar um espacinho melhor para estas meninas. Então, a criança agora, seria minha vez, né? Como eu estou sozinha, não vai ter minha vez. Então, a criança vai fazer mais uma pergunta. Chegou a vez dela de novo. Qual a ideia? A ideia é que ela planeje, a ideia é que ela pense qual seria a melhor pergunta a ser feita para que ela diminua, elimine o maior número de personagens. Então, o que a gente pode fazer para que a criança... Pedir para que a criança observe. Quantos personagens usam óculos? Então, aqui eu tenho, nesse caso agora, ficou 1, 2, 3, 4. Você pode organizar, olha a organização dentro de uma estimulação cognitiva. Você pode organizar estas personagens. Você pode verificar também quantas personagens são negras. Temos a Fátima, a Kátia e a Ceci, ela viria para cá. Só que observa, olha, são só 3, aqui são 4. Então, talvez perguntar se usa óculos é melhor do que perguntar se é negra, porque a possibilidade que você tem de
Porque a possibilidade que você tem de tirar peças é maior caso seja um personagem com óculos. Outra característica que nós podemos pedir para a criança é verificar se usa brinco. Tá vendo que esse tipo de atividade também é possível ser realizada com pessoas mais velhas. Vamos ver quantos usam brinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 usam brinco e apenas 5 não usam brinco. Olha como essa pergunta melhorou. Porque automaticamente ou tem brinco ou não tem. Então eu posso falar para a criança, olha, temos mais pecinhas com brinco do que sem brinco. O que você acha melhor fazer a pergunta? Aí você fala assim, Fabiola, mas se ela falar que perguntar se usa brinco e não usar ou usar o brinco, vão ficar com muitas peças. Mas ainda é a opção que tira mais pessoas. Porque a questão do usa óculos tirava apenas 4. Então vamos fazer a pergunta do usa brinco. Usa brinco? Sim, olha lá. Então todo mundo sai e volta aqui, né? Deixa eu colocar de volta quem está com brinco. Precisamos encontrar outras características que sejam em quantidade. Isso que nós estamos fazendo é trabalhar com a criança de uma maneira bastante lúdica, esta estimulação, fazendo com que ela possa perceber dentro dos detalhes, e ela vai trabalhando dentro dos detalhes essa percepção visual. Então eu posso perguntar se usa faixa no cabelo. Essa aqui, ó, é a nossa, a gente tá vendo, né? Mas é que faz de conta que a criança não tá vendo. Essa tem chapéu, mas ninguém mais tem chapéu. Então pode ser que a criança tenha medo de perguntar aquela, tá? Então vamos perguntar assim: a sua personagem, ela tá com a boquinha aberta? Dá pra ver os dentinhos? Porque eu consigo observar que em algumas imagens não dá pra ver o dente, em outros dá. Ah, dá pra ver o dente. Então, quem não mostra o dente, sai. Foram só 3. Ficamos aqui, ó, características iguais. Podemos perguntar se ela tem, ó, cabelo escuro, tiraria 4. Talvez fosse uma boa pergunta. Também se não for, por quê? Porque eu tenho aquela de cabelinho amarelo. Vamos perguntar. A sua personagem tem o cabelo escuro? Não, não tem cabelo escuro. Então todo mundo sai. Sua personagem é essa daqui? Ah, é essa. A criança que ela não sabe ler ainda, ela vai perguntar, achei, ó, sua personagem é essa daqui. E daí você faz a apresentação do nome, Joelma. Então você vai mostrando. Essa é uma maneira bem legal de você trabalhar a questão da estimulação cognitiva a partir de imagens, raciocínio. Dá para trabalhar a própria questão da escrita também.